Então vamos lá. Então, gente, hoje, no programa de hoje, nós vamos ter uma entrevistada, né? Como vocês sabem, para ela falar sobre carreira, Jesus, propósito, tudo com a gente. Aí tô muito apresentadora, meu Deus. Aí, mas antes disso, para todo mundo ir chegando e entendendo, eu vou contar um pouco de mim, um pouco dos planos de Deus, como foi comigo, que às vezes quando a gente vê outros exemplos, né, em outras pessoas, a gente se identifica. Então, gente, eu vou contar resumindo. Eu, quando eu era mais nova, os meus pais sempre fizeram muita ação social. Então, na minha cabeça, desde assim muito nova, que chega em ensino médio, começa, o que a gente vai fazer da vida? Eu falei, quero fazer direito, porque eu achava que direito eu ia conseguir ajudar as pessoas do jeito que eu planejava. Aí, ok. Aí, tentei o primeiro ano de Enem, não passei, passei em administração. Aí, nisso, eu não tava querendo entrar e tudo, e meu pai, minha filha, entra lá dentro, você vê outras coisas, mas entra. Eu falei, pai, acho que eu não vou entrar. Não vou entrar e tudo. Até o último dia de fazer a inscrição, ele tava me perguntando. E mesmo assim, eu tava em paz com aquela decisão minha de ficar um ano parada. Porque às vezes, para outras pessoas, é uma renúncia, né? Você ficar um ano parado, é ruim isso. E mais na frente vocês vão entender. Então, esse ano que eu fiquei parada, eu comecei a me engajar muito com as coisas da igreja. Foi o ano que eu batizei, foi o ano que eu trabalhei em encontro. Eu tive mais tempo para dedicar a Jesus e encontrar a minha identidade e o propósito de Deus para minha vida. E assim fiz o Enem de novo, passei novamente em administração, falei, então é isso, né? E entrei. E igual todo mundo acha, às vezes, entrar na universidade é super legal. Eu, no meu primeiro semestre de faculdade, assim, eu fiquei super frustrada, porque não foi nada do que tinham me falado, não foi nada daquilo que, nossa, super legal, assim, tem muita crítica, sabe, as pessoas. Aí passei no melhor curso, né, administração, e vi a universidade de outra forma. As pessoas falavam comigo que era o melhor lugar, que todo mundo era, tipo, muito tranquilo. Eu cheguei lá, as pessoas me criticaram muito no sentido de, olha lá, evangélica, da família tradicional brasileira, aqueles discursos, mas assim, ok. E outra coisa que todo mundo falava que na universidade tinha muita concorrência, na minha turma não tinha, era todo mundo muito junto. Então é uma coisa que eu acho importante a gente levar em conta aqui. Cada pessoa tem as suas experiências profissionais principalmente. Cada pessoa reage de um jeito à situação. Então a gente sempre tem que estar aberto às oportunidades. E eu entrei na universidade, eu falei assim, eu tô aqui, eu tenho que fazer por onde. E comecei a me engajar nas coisas, tudo que aparecia naquela universidade eu fazia, desde projeto social, que era o que eu sempre queria fazer, que é Enactus, que faz projeto social, até iniciação científica, que eu entrei nem sabendo o que se faz na iniciação científica, mas alguma coisa eu vou fazer. Porque a gente tem que, nós somos jovens, né, todos que estão aqui, a gente tem tempo, a gente tem, assim, ânimo, a gente tem força. Então, é muito importante a gente... eu com caneta na mão. É muito importante a gente aproveitar todas as oportunidades que aparecem. E fui fazendo estágio, fui fazendo projeto de extensão. E isso foi muito bom. Para hoje, aí eu comecei a fazer estágio e Deus, assim, me honrou tanto que eu fui efetivada lá na empresa. E assim, alinhado ao propósito de Deus para minha vida... e da gente ser, sabe, diferente no nosso lugar de trabalho, é a gente ser diferente, sabe? É a gente levar alegria quando tiver todo mundo cansado, sobrecarregado, a gente levar a palavra de paz, é a gente colocar tudo que a gente aprende lendo a Bíblia, na igreja. Fui representante de colegiado acadêmico, igual o Josiel estava falando, acordava cedo e ia para a universidade para representação, porque era todas as oportunidades, era para estar perto dos professores, era para conhecer gente de Viçosa. Enactus fazia muita viagem, então a gente conhecia o pessoal de empresa maior, via muita gente, tipo assim, nossa, pessoa nova e super dedicada, e isso inspira a gente.
Então, eu acho que é muito importante para todo mundo que está aqui e que, assim, quiser mesmo. Tem tempo, assim, e tempo, gente, a gente faz tempo, igual hoje em dia. Hoje em dia, todo dia, eu acordo umas 5 e pouca e vou dormir umas 9 horas cedinho. É o meu tempo de fazer tudo que eu tenho para fazer, porque eu tô nova, depois durmo, final de semana tá tudo certo. Então, voltando ao que eu tava falando, que a gente tem que ser diferente onde a gente tá. E essa diferença que é carregar Jesus, né? A gente chega lá com Bíblia, isso e aquilo. É a gente ser, sabe? Igual hoje, eu achei super bonitinho lá onde eu trabalho. Eu acordei, aí uma das meninas que trabalha lá me mandou uma mensagem assim: bom dia, saiba que você é muito boa naquilo que você faz. Tipo, super um jeitinho delicadinho assim. Aí eu cheguei, ela tinha feito um café com pãozinho na chapa pra mim, porque sempre que ela tá triste eu escuto ela, eu tento dar um conselho. Então a gente tem que ser diferente em todo lugar que a gente estiver. Enfim, essa foi minha trajetória. O que eu mais falo sobre, assim, de tudo numa vida acadêmica. Aproveita as oportunidades. A gente na Enactus, na rede, fala muito de network. Tudo é network. Todo mundo que você conhece, que você sai conhecendo, sai conversando e tudo, é bom. Um dia isso vai te recompensar. E agora eu vou chamar a Ana, que ela tem super propriedade para falar isso pra gente, explicar. A gente fez a caixinha de perguntas e separamos 5 perguntas para fazer para ela, que ela vai explicar, vai ajudar a gente entender nesse período de quarentena como que lida com essa situação e como ser, como trazer Jesus com a gente em tudo que a gente fizer. Que a gente tem que engrandecer o nome dele, tem que ser exemplo mesmo em todo lugar que a gente estiver e não fazer aquela diferença, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui é profissional. Não, a gente é um só. Agora eu vou chamar a Ana. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, essa é a nítida diferença entre uma graduanda e uma formada, entendeu? Olha que poderosa aqui embaixo. Então, pessoal, eu vou dar um depoimento rapidinho de como que foi a minha carreira. Bom, eu comecei a trabalhar muito nova e para mim foi muito claro quando eu escolhi a carreira a presença de Deus, porque eu comecei a trabalhar e quando eu estava trabalhando eu tinha muita facilidade em algumas coisas relacionadas às coisas de administração e aí eu decidi ir para o melhor curso de uma vez. Com certeza. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 18 anos, assim que saí do terceiro ano, eu já entrei. Isso é uma coisa boa, mas também tem um lado negativo, que às vezes a gente é muito imaturo para entender tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, beleza, formei, fui fazer tudo que eu queria fazer, eu achava que eu estava arrasando, que estava tudo certo. E nessa época, Deus não era muito presente. E aí, beleza, formei, me senti perdida. Consegui me encontrar depois de um tempo, quando eu falei, tá bom, vou renunciar tudo. Não foi fácil, mas aí eu já coloquei Deus no lugar de Deus. E aí as coisas começaram a acontecer e eu pedi demissão do trabalho que eu estava. Falei, olha, Deus, orienta mesmo. E as coisas começaram a acontecer numa velocidade que eu não esperava. Hoje eu atendo empresa em 50% do meu tempo e atendo pessoas no outro 50% do meu tempo. E hoje eu entendo que o propósito de Deus na minha vida, ele é empregado principalmente quando eu consigo orientar as outras pessoas a serem pessoas melhores, ou às vezes a levar uma palavra para elas de conforto quando é necessário conforto, mas de desafio quando é palavra de desafio. O engraçado é que às vezes a gente até fala da palavra de Deus, mas a gente não pode contar a fonte. Porque se a gente falar que a gente tirou da Bíblia, etc e tal, que a gente aprendeu lá, às vezes as pessoas acham que a gente é menos Tá espiritu... capacitado. E tá espiritualizando tudo, né? Às vezes não vai ter a capacidade, aquele ali vai começar a querer baixar
alguma coisa e não vai. Realmente, isso aí é muita, muita realidade. Exatamente. Aí, às vezes, eu cito que eu aprendi, mas com outras palavras, ou às vezes colocando na frente a questão de valores que Jesus ensina, saber colocar o amor em primeiro lugar. Às vezes eu tenho uma super programação para fazer em uma mentoria com a pessoa, mas ela tem necessidade de se sentir ouvido. E aí, nessa hora, às vezes a gente muda a programação e o coração fica em paz. Tem dia que é dia cheio e que, mesmo assim, quando chega o dia, dá vontade de chorar, de tipo assim, hoje não foi um dia bom, mas aí vem Deus para confortar, para mostrar pra gente que o caminho é esse. E às vezes a gente recebe uma palavra de quem a gente nem conhece para dizer pra gente que se inspira na gente e isso é muito Que bom e vale é a o pena, né? que motiva a caminhada. Às vezes você nem espera. No domingo mesmo eu fiquei muito feliz porque eu fiz na segunda-feira um vídeo falando sobre espiritualidade, falando para as pessoas que elas deveriam, em primeiro lugar, cuidar da espiritualidade delas, independente de quem elas acreditassem. E falei que não estava pregando sobre religião, mas que elas olhassem para dentro de si. E aí, beleza. Quando foi no domingo, passando quase uma semana, uma pessoa veio no meu inbox e perguntou: Ana, você é evangélica? Eu falei para ela que sim. Ela, nossa, é porque você transmite isso no seu olhar. Eu ouvi seu vídeo e fiquei tão feliz e mandou um monte de coisa da igreja dela, que também é batista, mas não é daqui. E eu fiquei muito feliz mostrando que assim, isso é Deus mostrando e confirmando o propósito que ele tem para nós. Sim, realmente. E o interessante disso é como que Deus usa a gente e dá até estratégia, né? Eu vejo Sim, assim, que como eu já tenho, eu dou o exemplo de Josiel, que é meu professor. Como eu sei que ele é da mesma igreja que eu, às vezes ele fala umas coisas, eu consigo pegar que entre linhas é alguma coisa que a gente aprende da palavra de Deus. Só que ele sim, não fala assim escancarado. E é uma coisa que eu também tento fazer isso, que às vezes a gente conversando com a pessoa, a gente mostrando nossos valores, né? sim, Tentando valores. passar isso, é uma forma de transmitir, que é até uma pergunta que eu vou até te fazer depois, é de como ser, sabe, levar Jesus no ambiente de trabalho. E é realmente dessa forma que você falou, é tendo seus valores, suas condutas, tudo alinhado a ele, e assim, o que é mais fácil de gerenciar. A Josiel brincando que já pregou um tanto na sala de aula. Ah, já converteu vários. Ultimamente É, estou pregando no Zoom. é? Agora online, né? É o É, ué. jeito, realmente. Mais alguma coisa? Não podemos ir para as perguntas. Podemos ir para as perguntas. Então, gente, como eu tinha falado, a gente colocou a caixinha de perguntas essa semana. A gente selecionou algumas para fazer pergunta para Ana. A primeira é: você acredita que nosso chamado pode ser aplicado no trabalho? Eu acredito. E nesse ponto, eu acho importante a gente ressaltar que o sucesso não se resume à visibilidade, a seguidores, a sucesso, bens materiais, essas coisas. Muito do sucesso, do propósito que Deus tem para a nossa vida, ele está no ser e não no ter, igual a sociedade muitas vezes prega. Então, às vezes, para a gente levar para o nosso ambiente de trabalho coisas boas, a gente tem que focar muito na questão de valorizar os nossos valores, a nossa educação e como a gente pode tornar o dia do outro melhor. E não simplesmente, bacana, eu tenho tantos seguidores, ou eu já atingi isso na minha carreira, conquistei isso e por isso eu sou melhor que você. Às vezes a gente é melhor ou se torna melhor quando a gente leva esses valores para a vida e consegue representar ele todo o tempo. Sim. E tem uma coisa também que eu acho que a gente feliz é aquele que já nasce sabendo qual que é seu chamado, qual que é seu propósito e tudo. Eu fui quanto mais eu me aproximava de Deus, mais ele ia me mostrando isso, de qual que era o propósito dele.
E hoje eu vejo muito na minha profissão, né? Como que eu posso fazer esse plano de Deus, sabe? Como aquele sonho meu que eu tinha antes, que já era, sabe, Deus plantando uma coisa no meu Uhum, coração. E hoje eu posso usar da minha profissão para isso. Então é uma coisa que eu acho que às vezes muitas pessoas ficam assim, ai, eu não sei que profissão que eu vou fazer e tudo, que curso que eu entro. Acho que primeiro a gente tem que pensar, que se você pudesse pensar lá na frente, sabe? O que que você acha? Onde você acha que Deus quer que você esteja? Como você vai estar fazendo alguma coisa? Porque eu acredito que Deus ele capacita a gente para o outro, sabe? Para a gente fazer coisas para o outro. Então, como que a gente vai influenciar as pessoas e ajudar para a nossa profissão? Igual as meninas estavam falando da saúde. É a mesma coisa, a gente tem que ver na nossa profissão a forma de levar Jesus, levar o amor, ajudar a fazer a partir daquele conhecimento técnico que a gente desenvolve. Então, realmente, eu sim. falo, tá super alinhado. Jesus, porque é o propósito dele para nossa vida, é isso. É a nossa profissão. A gente não tem que tratar como coisas separadas, né? Então, realmente, super concordo. Outra coisa que eu acho importante a gente observar é que às vezes Deus dá talentos para nós durante a vida e que às vezes a gente esquece deles ou desvaloriza eles. E aí, ao invés de você ir lá e fazer aquilo que você gosta, você pega e começa a ouvir as outras pessoas, ao invés de ouvir seu coração, e vai fazer um curso porque você acha que você vai ganhar melhor, que você vai ser bem-sucedido, quando na verdade, às vezes, como Deus tem planos para nós, a gente fazendo isso e ouvindo as outras pessoas e não o nosso coração e o chamado de Deus, a gente se distancia do que ele pretende para nós. Então, às vezes, não é a questão de a gente escolher profissão por dinheiro, e sim por vocação. E Jesus dá discernimento ou dons ou coisas que a gente pode sentir durante a vida para saber se a gente está no lugar certo, atendendo as pessoas certas. E assim, se a Sim, gente errar também, tem tempo de consertar, porque eu acredito que às vezes Deus também mostra certos por linhas tortas, né? sim, e tem uma coisa também, assim, às vezes a gente entra porque fulano entrou, ai, porque tal profissão ganha muito. Só que Uhum, chega um tempo, quando a gente não tá no caminho que é nosso, isso causa uma frustração, entendeu? Então você sim. pode estar lá, mas assim, não está realizado. Eu falo, nós estagiários, assim, um passado remoto, não recebemos muita gente tá no que você gosta, sabe? É isso primeiro, mas é você isso e aquilo. É um para vez, com certeza. Deus é grandioso, de porta gigante, mas assim, tudo é um passo. E a gente tem que estar alinhado aos propósitos dele, para lá na frente a gente falar assim, nossa, eu tentei. Então, que a Uhum. gente, alinhado ao propósito dele, a gente vai chegar a algum lugar. E isso é a melhor parte. Ai, Tem ai. até uma parte de Eclesiastes 3 que fala que para tudo há a ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e depois de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, acho que junta muito, que assim, tem para cada coisa na nossa vida tem o tempo e assim, Deus vai direcionando na hora certa. Agora, a outra pergunta é: como conciliar ministério, emprego, trabalho, faculdade? Então, hoje eu acredito que a gente trabalha tudo na sua totalidade.
a Ana que trabalha é a mesma Ana que vai para a empresa, que vai para a igreja. Então, eu acredito que para conciliar, na verdade, a gente tem que levar os valores para todos os lugares que a gente vai e ter Deus no lugar de Deus, porque as coisas acontecem quando Ele planeja para gente. E, assim, os resultados, eles podem vir rápido, mas às vezes também a gente tem lutas, mas o importante é a gente saber que mesmo em meio às lutas, ele está ali para abençoar e para confortar o nosso coração nesse momento. Sim, realmente. A gente não distinguir, né, o que é espiritual e o que é trabalho e tudo. É a gente ser, né? A Ser. gente ser. Agora, perguntas assim, para ajudar os estudantes, os jovens. Quais oportunidades você acha que a quarentena trouxe? Então, até pouco tempo, muita coisa era baseada na questão do dinheiro e de você poder viajar e de você poder estar ali presente para você poder se capacitar. Com a quarentena, a gente teve, vou dizer assim, uma inovação grande e também uma desmistificação da questão dos cursos online. Então, hoje, mesmo você estando em casa, você está tendo oportunidade de participar de cursos, muitos cursos caros estão de graça agora. A gente está tendo a oportunidade de assistir palestras de pessoas que, às vezes, na carreira da gente, a gente nunca teria oportunidade, principalmente para quem é do interior. Assistir curso e treinamento é uma coisa muito cara, o custo de deslocamento é muito alto. Então, assim, a quarentena propiciou isso. É muita live e vale também para a igreja. Tem muito culto que às vezes a gente teria interesse de assistir e que agora na quarentena a gente está podendo assistir transmissão no YouTube. E assim, nesse ponto a gente tem que aproveitar e ver o que é alinhado com o propósito e ir lá, regaçar as mangas e tomar atitude. Josiel tá falando que hoje ele tem a oportunidade de dar aula por 4 horas seguidas. Mas assim, se a gente for pensar, o certo seria a gente poder também dividir, né? Não ficar todo mundo assistindo a aula da mesma pessoa, né? Às vezes fazer atividade extracurricular com a aula de outra pessoa para que desobrecarregue um e a gente aproveite a oportunidade de conhecer do outro também. Realmente. Assim, eu não julgo que sexta-feira eu tinha 4 aulas seguidas do Josiel, então era overdose de Josiel. Mas realmente isso, a quarentena, eu lembro que no início da quarentena eu vim aqui na live com o Point, e pra mim a quarentena é assim, é o propósito de Deus, sabe? De fazer a gente pensar de outra forma, pensar tanto na vida da gente quanto a visão diferente de mercado, de tudo. Quando que a gente ia imaginar, sei lá, que uma universidade federal ia dar aula em EAD? Quando que a gente ia imaginar o tanto que os cursos online estão crescendo, tanto que as pessoas estão usando a internet mesmo, assim, de forma para se capacitar. Eu falo por mim, que no início da quarentena eu virei e falei assim, nossa, eu vou fazer um monte de curso. Aí eu peguei tudo que apareceu lá, os cursos eram tudo antigo. Tudo ruim, eu não entendia nada, cansativo. Aí outro dia eu conversei com você falou assim, nossa, tem uma plataforma muito boa. Aí eu tô até fazendo aquele de inteligência financeira que você Inteligência financeira. mandou no Point, porque que o pessoal, as escolas online começaram a ver isso uma oportunidade e gente mesmo. Então, realmente, a quarentena, ela tem com certeza os ônus dela, mas ela trouxe essa questão da gente ver as coisas com outra face, entender a dinamicidade do mundo com a internet, com tudo fácil acesso. Então, realmente, a quarentena, ela trouxe uma nova visão, né? Uma nova perspectiva sobre ensino, sobre conhecimento, diminuiu a distância, né? De às vezes coisas que a gente, igual você falou, ia não ter, agora já pode. Quero ver depois da quarentena todo mundo tá ânimo para voltar tudo ao normal, né?
Exatamente. Esse novo normal, Vai igual dar eles estão certo. dizendo, é uma coisa que a gente tem que repensar, porque muitas coisas que a gente aprendeu agora, elas vão continuar. E tanto que, por exemplo, hoje eu dou muito mentoria online. Eu acredito que depois da quarentena as pessoas vão continuar gostando dessas oportunidades, elas se sentem ouvidas, às vezes, e até mesmo se sentem mais íntimas da gente por estar longe, por não conhecer elas, e elas poderem se apresentar daquela forma que elas realmente são, e não do que as pessoas acham que elas são. Entendi. Essa mentoria que assiste as pessoas, dá às pessoas, ela é de gestão de pessoas, é de quê? Então, hoje eu estou dando mentoria de carreira. A maior parte dos meus clientes foram pessoas que ou foram demitidas por conta da crise do Covid, ou são pessoas que estão terminando de sair da faculdade agora e elas precisam de orientação para o primeiro emprego. Às vezes elas até Uhum. têm um estágio, mas elas não têm certeza se elas querem continuar na mesma área de estágio. Então a gente aplica testes, a minha sócia é psicóloga, então ela aplica teste psicológico, avalia o perfil comportamental, mostra as oportunidades que tem o mercado, e aí a gente direciona essa pessoa para ela se ver como um profissional e não como ela acha que é. Porque muitas vezes a gente tem mania de se sabotar e não acreditar no nosso talento. Então, quando outra pessoa te avalia e te orienta, você consegue conhecer partes suas que até então você não conseguia. Verdade. Muito bom. E assim, nesse mesmo então caminho da sua profissão, você vê assim como que a gente pode buscar oportunidades para quem está desempregado ou para quem está fazendo um estágio e não sabe se é aquilo mesmo, ou para quem foi demitido porque da quarentena. Qual que é a dica que você dá para a gente? Então, primeiro ponto é que a gente tem que considerar que o home office ele veio para ficar. E junto com esse home office, várias empresas elas já implantaram essa inovação em relação aos seus processos seletivos. Então, os processos seletivos eles estão acontecendo todo de forma online e também permitindo o trabalho home office. Então, se antes você só poderia ser contratado para trabalhar em Viçosa, hoje você pode trabalhar no Brasil inteiro com uma internet de qualidade. E normalmente essas empresas elas estão até mandando um kit de boas-vindas, que tem o computador, tem as orientações de como que a sua internet Olha, tem que ser. E aí, às vezes eu em Viçosa hoje tenho a oportunidade de trabalhar em Belo Horizonte, tenho a oportunidade de fazer projetos freelancers para outras empresas, independente de onde eu estou. Você só tem que ter uma conexão de qualidade e os recursos tecnológicos que a empresa exige, e na maior parte das vezes elas até mandam esse kit. Que aí tem computador, fone, as orientações são feitas através de é, videoconferência com todo mundo da empresa, individual também. E como muitos dos sistemas gerenciais eles estão em nuvem, as pessoas conseguem trabalhar 100% do tempo em casa e muitas delas estão sendo contratadas e só vão conhecer a empresa depois de, sei lá, quando a crise acabar, quando a pandemia acabar. E já se pensa, inclusive, em não se ter 100% das pessoas o tempo todo nas empresas. Ter essa flexibilidade de só ir na empresa quando tiver reunião estratégica, porque um dos pontos que se tem discutido muito em relação ao home office é a questão da comunicação, que a comunicação no home office é um dos principais prejuízos que você tem quando você está online. Mas as outras questões em relação à tecnologia, ela já tem suportado, em relação à produtividade. Muitas empresas já tinham estrutura para saber o que cada pessoa deveria fazer e como que ela deveria desenvolver esse trabalho, então não tem sido um impedimento. entendi. Eu acho também que às vezes a gente tem dado muita dica assim para a parte profissional, mas tem gente aqui, não formei, não faço graduação. Essa parte de oportunidade também,
foi uma coisa que eu falei no início, sabe? Da gente não ter medo das oportunidades, que às vezes a gente fica muito receoso, querendo uma coisa muito assim, e vamos, sabe? No caminho você vai conhecendo pessoas, vai vendo, ai, não é isso que eu quero, então você já vai, não é perder tempo, não vai ser ruim, ser, ai, esse ganha pouco. Mas a experiência que você vai ter, o contato com as pessoas, às vezes está ali, conhece outro que pode te dar uma oportunidade numa área que você realmente já queria trabalhar. Porque se é o plano de Deus, meu filho, vai acontecer. Acontece. Mas assim, acontece. Mas a gente tem que estar também disposto, sabe? Que às vezes, ai, tô querendo, tô precisando, mas vão, Eu sabe? fico brincando Anima, que vamos. ultimamente a única coisa que cai do céu é boleto. O resto a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Inclusive para o Exatamente. povo que estava buscando estágio, primeiro emprego, assim, é, eu indico muito começar a movimentar o LinkedIn, buscar redes de networking, igual você falou da Enactus, no começo da live. Eu acho que às vezes as oportunidades elas estão presentes, mas a gente tem que saber onde buscar. E assim, hoje eu vejo pela minha vida. Eu já faço post no LinkedIn faz um ano, a maior parte dos meus clientes vem de lá. A gente faz serviço voluntário, sim. Tem vezes que a gente faz grupo de orientação que, sei lá, ajuda 500 pessoas de uma vez. E muito do propósito de Deus está aí, que às vezes a gente é desafiado a fazer isso, a gente às vezes não se sente capaz e se capacita durante a jornada. Só Sim. que a gente, claro que acontecem no tempo que tem que acontecer, mas a gente tem que dar o primeiro passo, porque sem esse primeiro passo, nada acontece. Porque como que eu vou saber que uma pessoa precisa de um Realmente, estágio se eu não souber? com certeza. E nesse processo todo, como que você acha que a gente pode se dedicar, se destacar, sobressair em uma entrevista? Você tem alguma recomendação assim de postura, de o que falar, o que não falar, como ser, o que fazer? Tem alguma recomendação? Bom, em primeiro ponto, a gente tem que considerar que como o home office veio para ficar, a gente tem que aumentar e melhorar nossa presença digital. Seja no Instagram, seja no LinkedIn. Eu recomendo muito o LinkedIn por ser uma rede social profissional. Mas existem empresas que já estão fazendo o recrutamento, inclusive no TikTok. Então a gente tem que ter uma postura bacana em todas as redes sociais que a gente tiver. Não é porque a gente tem um lado profissional e outro pessoal que a gente vai mudar os nossos valores. E aí, mais uma vez, Deus presente, né? Os valores que eu tenho enquanto profissional e eu utilizo no LinkedIn, eu vou utilizar ele no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais e considerar que quando tiver que surgir uma oportunidade, ela vai chegar até a mim, independente da forma. Inclusive, as empresas que têm feito recrutamento pelo TikTok, a Coca-Cola já está fazendo e são empresas mais tecnológicas, assim, buscando pessoas que são criativas, principalmente. Sim. E aí, para muitas pessoas que às vezes falam assim, eu preciso do meu primeiro emprego, mas eu ainda não tenho experiência, a gente fazer uma autobiografia da nossa vida, ressaltando, inclusive, pontos comportamentais, experiências que a gente viveu, é importante. Na Eu semana vejo também. passada, eu participei de uma tutoria que a mentora estava orientando as pessoas a escrever, inclusive, sobre eventos que organizaram na igreja, por exemplo, ressaltando a questão de desenvolvimento da habilidade de gestão, música, concentração, esportes, liderança e trabalho em equipe. Então, assim, às vezes, para a gente adquirir habilidade ou comportamento, a gente não precisa de uma experiência profissional. Sim, e às vezes as pessoas ficam receosas, né? Ah, eu nunca trabalhei, nunca fiz nada, mas tem, tipo assim, empresa que prefere até uma pessoa que não tenha tanta experiência, que não tenha alguns vícios já de trabalho, né? Que consiga moldar a pessoa do jeitinho da empresa. Então, isso não é algo assim ruim,
Só precisa acertar. Exatamente. É um jargão que eles têm usado hoje por conta do novo normal e dessa tecnologia que está avançando assim de uma forma até mais rápida que a gente esperava, é a questão de que habilidades a gente consegue treinar, porque é técnico, então a gente consegue aprender. Mas Sim. comportamentos são coisas que a gente carrega de uma vida. E é muito difícil a gente ensinar comportamento. Então, nas entrevistas hoje, uma coisa que tem sido muito valorizada é a questão de habilidade comportamental e também da questão de saber lidar com problemas, com situações, fazendo com que você seja mais adaptado do que outras pessoas que, às vezes, embora elas sejam muito boas de teoria, na hora que surge um problema grande ou uma coisa que ela não esperava receber, ela não saiba lidar, sabe? É como eles falam que é a inteligência emocional, né? Que acaba que tem contado bastante. E é uma coisa que, assim, você até comentou da parte da rede social, que agora é com o, tipo, maior, né? Essa questão de trabalhar em casa e tudo. A gente tem que alinhar também, é importante pontuar, da nossa postura na rede social, né? Que às vezes tem gente que Sim, gosta de falar demais, de se expor assim de forma até um pouco incoerente, falar mal dos outros, falar mal de chefe, falar mal de amigo, de trabalho. Então, a gente tem que ser coerente. Em tudo que a gente faz, a gente tem que ser exatamente. coerente. Então, se a gente quer ter uma postura profissional, e se a gente é também, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente é crente, a gente não pode ficar falando mal dos outros, sabe? Não pode ficar xingando o patrão. A gente tem que ser um exemplo. Então, isso é uma postura também que a gente tem que ter nas redes sociais, né? De equilíbrio, de Equilíbrio. responsabilidade, para não trazer às vezes a pessoa pode não ser, né, de um jeito que ela se apresenta na rede social, mas por querer se reafirmar, que acontece muito hoje em dia, ela pode perder uma boa oportunidade por questões mesmo de post ou alguma coisa do tipo. Outra coisa legal é ressaltar a importância de ser verdadeiro. Na semana passada, eu tive um feedback de uma empresa que estava realizando o processo seletivo e um candidato foi eliminado. E aí, quando a gente foi apurar o porquê dele ter sido eliminado, era porque ele estava terminando o doutorado, ele já tinha defendido a tese, né? Uhum. E ele colocou no currículo dele que ele já era doutor. Só que o que concede o título de doutor é a titulação, e ele não tinha sido titulado ainda. E aí a empresa cancelou o processo seletivo, eliminou o candidato e avisou para todos os outros candidatos que eles estavam sendo. Que o processo seletivo, no caso, esse candidato estava sendo eliminado porque se ele mentiu no processo seletivo buscando ganhar uma diferença, que durante a carreira dele, quando tivesse algum desafio e ele precisasse de se destacar, que ele teria a mesma atitude e que isso foge à ética e que se acontece isso no processo seletivo, a chance disso acontecer na carreira é muito grande. Então, assim, para a gente pensar que às vezes a gente não tem uma experiência e aí a gente quer mostrar que a gente é melhor do que aquilo que a gente já fez na vida da gente, e aí a gente ganha um não, e inclusive passa a ser comentado, porque isso aconteceu numa empresa em Goiás, e foi comentado nas redes sociais geral. Então, imagina como essa pessoa não deve se sentir. Aconteceu mesmo com o ministro da Educação, que foi divulgado em mídia nacional, né? Que é bem pior. Mas é coisa para a gente refletir mesmo, se tudo que a gente está escrevendo nas redes sociais, no nosso currículo, é coisa que a gente realmente já fez, que a gente tem experiência. E Sim. ser sincero, porque às vezes a sinceridade também conquista, tanto quanto a experiência, os valores que a gente tem. E não ter experiência não é um problema, né? Quando se é novo e a gente está começando, eu acho que é plenamente aceitável e válido. Agora, gente, as perguntas foram essas.
Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer para Ana? Assim, já deu para a gente perceber a interação entre os departamentos aqui, o tanto que o namorado da Ana é apaixonado, né? Ama ela elogiando o tempo inteiro. Tô gostando. Assim, não é, menina? Arrasou. O meu celular dentro do copo está dificultando que eu Ai, veja os comentários. Danilo! Gente, eu aprendi muito com o Danilo na minha carreira, e me ensinou muito, muito, muito. Assim, ressaltando a importância do estágio também. Às vezes a gente tem experiência de estágio que a gente acha que a gente aprendeu muito técnico, a gente vai entender depois que contribui muito para a carreira da gente, principalmente porque comportamento a gente não sabe mensurar. E aí, quando a gente vai crescendo, que a gente vai passando por outras empresas e outras oportunidades, a gente começa a perceber que, assim, a gente passou por uma senhora escola e que a gente teve ótimos líderes, que a gente teve ótimos colegas de trabalho que ajudaram muito e que influencia para a vida inteira. O Danilo, a Carol são pessoas que eu guardo no meu coração com muito carinho, porque eu aprendi muito com eles. E muito da imagem da Ana hoje é influenciada pela ética, pelo comprometimento deles. Realmente. Realmente, estágio. Eu tive um período de estágio e os meus chefes hoje em dia são maravilhosos, assim, muito bons. E eles são diferentes e eles se complementam. E eu, de estagiária, aprendo esse complemento um do outro. Então, é um aprendizado tão grande que a gente, assim, porque a gente vai vendo as coisas lá na faculdade, é o que todo mundo fala, que a gente é. E outra coisa, os outros falam, ai, porque teoria é melhor na prática. É importante os dois, porque você só vai conseguir colocar em prática se você tiver uma base. E quando você faz estágio, coloca a prova, assim, né, na emoção, aquelas. Tudo aquilo que você aprendeu até o momento. Então, assim, é muito bom, recomendo. Às vezes, se tiver gente estágio que não é remunerado, ou se ganha um pouquinho, vai, aproveita, porque é pouca hora, não vai te sobrecarregar. Você vai aprender a lidar com pessoas, que é difícil. É difícil entender o jeito, entender o que se passa na cabeça das pessoas. Então é muito importante, super recomendo fazer estágio. Gente, mas eu Ai, gostei tanto de fazer estágio com o Danilo e com a Carol, que eu fiquei lá 2 anos e meio. Então, assim, tem que aproveitar as oportunidades, sim. Eu fiz estágio, eu fiz CASSE, eu apresentei evento, organizei evento, fiz várias coisas. Foi muito importante para mim. Mas a minha maior escola foi com eles, que eu tive a oportunidade de crescer, de entender que muitas vezes o não saber não é um problema, de desenvolver as coisas. E assim, toda vez que às vezes eu lembro dessa experiência, eu tenho fatos que eu posso contar, e em entrevista geralmente eles são lembrados. que ótimo, gente. Ah, gente, se não temos perguntas, espero que vocês tenham gostado, tenham contribuído para vocês e saibam de uma coisa: Deus tem um propósito em tudo que a gente faz. Então, se a oportunidade apareceu, é porque ele tem um propósito. E vamos com calma, caminhando, que o ministério dele para a gente é grande, então a gente tem que conhecer muita gente, a gente tem que fazer muita coisa. Nós somos jovens, nós somos novos, nós somos fortes. Então, a gente tem ânimo para correr atrás. Quarentena tá aí, mas não deixem o corpo ficar ruim, assim, ficar mole. Continua correndo atrás. Olhem cursos na internet, assim, igual. Tem uma coisa que até quem não for de administração, de finanças pessoais, é muito importante a gente saber lidar com o nosso dinheiro. Porque às vezes está trabalhando, mas o dinheiro não está rendendo. Aí, às vezes está gastando o que não tem necessidade. Então, faz um cursinho de 3 horinhas, vê um pouquinho, faz estudo de teologia, que é importante também a gente alimentar, né, o espírito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a Ana finaliza aí para nós. A última mensagem que eu coloquei aqui é que é da questão de conciliar e de ter rotina. Que embora a carreira seja uma coisa muito importante, a gente tem que ter uma rotina.
E essa rotina a gente inclui o tempo de Deus, o tempo de fazer uma atividade física, de cuidar da gente, depois de trabalhar, e cada coisa no seu tempo. Conciliar todos esses interesses não é uma coisa fácil, porque muitas vezes a gente tem que escolher. Colocar Deus no lugar de Deus muitas vezes exige renúncia. Aparecem oportunidades que às vezes a gente não pode aceitar porque foge da nossa ética, foge dos nossos valores. Mas quando a gente coloca Deus no lugar de Deus e deixa Ele trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem. E aí, acho que a gente podia terminar com uma oração, e aí eu vou te pedir para fazer isso, porque, né, como a gente falou de carreira, mas é uma caminhada com Jesus, acho importante a gente terminar com uma oração. Sim, e acho importante também, antes da gente fazer um agradecimento, né, uma oração final, Sim. é que a gente entenda o propósito de Deus, sabe? Que é o que mais que eu e a Ana discutimos hoje, esses dias, sobre a carreira, mas é o propósito de Deus e os talentos que Ele dá pra gente. Então, é Deus em tudo. E se a gente medite isso hoje, às vezes a gente fala, nossa, só coisa assim, meio que teórica, nada a ver. Mas a gente para, reflete um pouquinho sobre Deus, onde eu tô? O que o Senhor quer comigo? Para onde que o Senhor quer me levar? Para que a gente saiba por onde a gente está caminhando e para onde a gente está caminhando. E a Ana, gente, aí, ó, se vocês quiserem uma dica de carreira e tudo, ela é... Fico à disposição, chama no gente? direct. Chama no direct. Isso. Então, vamos lá. Meu Deus, Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um dia, Deus, pela oportunidade de estar aqui falando do teu propósito, Deus. Que o Senhor venha abrir nossa mente, que a gente venha entender o porquê de cada escolha, que a gente venha entender o que o Senhor quer no nosso ambiente de trabalho, na nossa carreira, Deus. Que o Senhor venha nos capacitar, abrir nossa inteligência, nosso entendimento, Jesus, para que a gente venha entender o propósito do Senhor, que a gente venha conseguir se capacitar cada vez mais, venha nos dar bom ânimo, Deus, que essa quarentena, mesmo que estiver desanimando a gente, revigore a nossa força, Deus. A gente crê que o Senhor tem planos maiores para a nossa vida, para engrandecer o teu nome, Deus. O Senhor cuide de nós, cuide do nosso finalzinho da semana, nos dê força para mais um dia e que todos nós tenhamos um bom descanso, uma noite tranquila, de sono, para amanhã acordar revigorado para cumprir mais um dia de propósito do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, gente. Ai, amém. Amém. Então é Boa noite, pessoal. Muito obrigada. José. Amém. Obrigada, Ana. Obrigada por toda a dica. Obrigada, Júlia. Obrigada por ter estudado um pouquinho para estar falando aqui com a gente, que hoje a gente conversou bastante, se dedicando a estar trazendo bastante conhecimento aqui pra gente. Eu vou salvar, gente, em nome de Jesus. Eu vou aprender a salvar isso. Então é isso. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. Tchau.